Bom, antes de mais nada, parabéns ao Sebrae por essa iniciativa. É um prazer estar aqui nessa roda, debatendo um tema que é muito querido, que é discutir inovação e, principalmente, inovação numa ideia de cooperação. Só para esquentar o debate, há cerca de 15 anos, nós, na Dom Cabral, resolvemos pesquisar os casos que haviam no Brasil de colaboração, startups, ou pequenas empresas e grandes empresas. E a gente resolveu olhar um mecanismo, que era o mecanismo de aquisição. Como que a grande empresa adquiria uma startup ou uma pequena empresa para adquirir o conhecimento que ela portava. Estudamos 3 grandes casos, 2 multinacionais e uma nacional. Os 3 grandes casos de fracasso. As grandes empresas mataram as startups. E isso mostrou para a gente, isso é uma técnica, chama estratégia, chama spin-in, que algumas empresas muito conhecidas no setor de tecnologia usam, como a própria Google, Apple, a Cisco, talvez o benchmark nesse tipo de estratégia, onde eu bypasso o processo de desenvolvimento do conhecimento adquirindo uma empresa que tem o conhecimento que eu esteja buscando. 100% de fracasso. Bom, achamos que estava demais, fomos fazer uma segunda pesquisa aí sobre Corporate Venture, a Heloísa Menezes falou hoje sobre Corporate Venture, onde a grande empresa investia na startup. E, nesse estudo, nós vimos grandes empresas brasileiras, né, o Grupo Votorantim tinha criado um negócio, chamava Votorantim Novos Negócios, grandes empresas como Intel, como IBM, como Dow, e outras investindo em startups numa forma mais controlada e tudo mais. E aí nós começamos, então, a tentar entender diferentes níveis de colaboração entre grandes empresas e pequenas empresas para a inovação, que traz uma complexidade maior do que simples operação, porque traz uma base de conhecimento novo, então, um grau de incerteza maior. E aí foi muito interessante, porque nós começamos a ver que existe um nível mais intenso de relacionamento, que é uma aquisição, um investimento, né, um corporate venture, que nós podemos entender, aí, fazendo analogia à nossa vida social, como um casamento. E, como todo casamento, ele não é fácil, ele tem que ser tratado, tem que ser cuidado para ele dar certo e preservar. Mas existiam outros níveis de relacionamento, que nós podemos fazer uma analogia e falar um namoro, onde eu aproximo de uma outra empresa, uma grande empresa e uma pequena empresa, para fazer transações comerciais, como o depoimento que a gente ouviu aqui antes. Então, eu relaciono fazendo transações comerciais. Só que aí, no mundo do século XXI, numa geração mais nova, nós vimos que hoje existem outros níveis de relacionamento. Na minha geração, acabava em namoro, mas hoje tem outra coisa, que é ficar, né? Que são relações pontuais. Então, nós vimos experiências que a gente chama tecnicamente de aceleração corporativa, onde a grande empresa acolhe pequenas empresas e ajuda essa grande empresa a desenvolver e ficam junto durante algum tempo, e depois isso vira uma transação comercial ou não vira nada, mas foi bom enquanto durou o meu bem. Então, ficar é um terceiro nível. E aí, mais recentemente, um jovem pesquisador que trabalha conosco falou, não, mas hoje tem algo ainda mais rápido, que é pegar. Na minha época não existia isso, mas hoje existe. E é quando a Heloísa falou do hackathon, onde eu acolho durante 2, 3 dias outras empresas, normalmente pequeno porte, e uso essa capacidade dessa empresa para gerar ideias para a minha empresa. Então, eu pego durante aquele ciclo do hackathon e depois nunca mais nos vemos, em muitos casos, etc. Então, eu queria provocá-los, nossos convidados, para trazer as suas experiências, pensando qual o grau de relacionamento e qual o grau de dificuldade que é de construir relações para lidar não com operação, mas com inovação. Então, Júlio, começamos com você. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado ao Sebrae aí por ter nos convidado. E em 10 minutos eu vou tentar contar uma história, né, para explicar um porquê, né, e como eu vim parar aqui, né, como eu, representando a GE Selma, vim parar aqui. A GE Selma ela é um dos braços de aviação da GE no mundo. A GE hoje tem 5 oficinas de revisão de motores aeronáuticas espalhadas no mundo. Tem a Selma no Brasil, na realidade a Selma na América Latina. Temos 2 oficinas na Europa, uma oficina na Ásia e uma oficina nos Estados Unidos. A Selma hoje ela é reconhecida não só como uma das maiores oficinas de revisão de motores do mundo, mas uma das mais competitivas e a maior oficina de revisão dentro da GE. Como é que começou essa história? Essa história começou lá em 1951, quando nós fomos fundados. Em 57, nós começamos na aviação, quando fomos adquiridos pela Panair do Brasil. E em 65, né, com a falência da Panair do Brasil, a Selma foi incorporada pelo Ministério da Aeronáutica.
Nós pertencemos ao Ministério da Aeronáutica por 26 anos, até 1991, quando a empresa foi privatizada. Fomos privatizados e, 5 anos mais tarde, em 96, a Selma ela foi adquirida pela GE, 100%. Então, nós somos, nos últimos 22 anos, 100% uma empresa do Grupo GE, né, na área de aviação. Ao longo desse tempo todo, ao longo desses 67 anos de existência, nós viemos crescendo, passamos por algumas crises, e talvez a crise mais acentuada que nós passamos foi em 2001, né, quando logo depois do 11 de setembro, onde nós tivemos que reduzir 70% da nossa força de trabalho. E, naquela época, nós éramos uma empresa basicamente voltada para o mercado nacional. 75%, somente 75% do nosso volume era pertencente só à Varig, motores da Varig. Né? Nós tínhamos 95%, né, de todo o nosso volume das linhas aéreas brasileiras, só 5% do mercado internacional. E nós tivemos que nos reinventar e começamos uma escalada de crescimento a partir de 2004, onde a empresa tem crescido aí uma taxa de 5% a 6% ano após ano. Mais precisamente, em 2011, né, nós aceleramos esse crescimento e, felizmente, nos últimos 3 anos, tem um botãozinho, né? Desculpa. Aí sim. Né, e nos últimos 3 anos, né, a gente tem vivenciado um crescimento bastante acentuado. Né? Então, quando a gente voltar aí alguns anos atrás, nessa hora, né, apareceu mais uma vez nessa história, o Sebrae, né, na nossa história, né, na nossa vida, para poder nos ajudar. Né? O mercado de aviação, felizmente, nos últimos anos, ele tem vivido por um boom. O mercado de aviação no mundo ele está superaquecido. E a gente, como parte desse turnover que aconteceu lá em 2004, nós mudamos o nosso mix. Hoje a Selma é 95% exportação. Somente 5% do nosso volume de trabalho vem de dentro do Brasil. Né? Hoje nós somos a maior oficina de revisão de turbinas aeronáuticas do mundo. Né? Hoje nós temos 2.600 colaboradores, 95% de exportação. Nós revisamos motores para as principais linhas aéreas do mundo. 50%, né, do nosso volume vem dos Estados Unidos. Hoje nós revisamos 80% da frota da FedEx, que é o principal e a maior operador de carga do mundo, 60% da frota da Salvos, que é o maior operador de Boeing 737 do mundo. A Salvos sozinha tem mais de 700 aviões 737, 60% desse volume é revisado aqui no Brasil, entre outras, United, America, Ryanair. Atuamos em todos os continentes. E, consequentemente, né, a gente tem crescido ao longo desses anos, né, como função, né, dessa abrangência que nós temos no mercado, e precisávamos desenvolver, né, aumentar o nosso encadeamento produtivo e a nossa capacidade de ter parceiros locais. Né, o que tem acontecido nos últimos anos? Né, a rede de supply chain de aviação ela está estrangulada. Né? Isso é uma boa notícia. Não existe capacidade para nada. Né? Muitos falam até, né, na possibilidade da gente ter dificuldade de ter pilotos em bem pouco tempo. Né? A frota mundial de aviões ela vai dobrar nos próximos 20 anos. Em 2037, nós vamos ter o dobro de aviões que nós temos voando hoje no mundo, nós vamos ter em 2037. E, para isso, a gente precisa rapidamente, né, crescer a nossa cadeia de fornecedores e de parceiros. E um dos nossos grandes gargalos, uma vez que a gente tem experimentado um crescimento bastante grande, é o fornecimento de ferramentas especiais. Toda vez que nós introduzimos um novo motor, né, na nossa linha de produção, a gente precisa trocar 100% do ferramental. Isso aí a gente está falando em 50, 60 milhões de dólares de investimento somente em ferramentas especiais. E hoje a gente tem, por uma carência muito grande de fornecedores para prover, né, essas ferramentas. Nós tínhamos um fornecedor local até 2015 e precisávamos de mais. Né, e por isso nós desenvolvemos esse trabalho, né, com o Sebrae, né, que eu passo a dar alguns detalhes para vocês aqui agora.
Nesse trabalho, né, nós selecionamos 10 empresas, né, ferramentarias da região do Rio. Nós estamos localizados em Petrópolis. Muitos nos chamam de louco por ter uma oficina de revisão de motores de grande porte, comerciais de grande porte no alto da montanha, mas tem por várias vantagens, né, de ter isso, né, de estarmos localizados lá, até por conta da grande capacidade de formação de mão de obra. Né, nós temos universidades locais, temos Senai, temos Sebrae nos apoiando. Esse projeto, nós, então, identificamos, né, 10 potenciais fornecedores e começamos a fazer todo esse trabalho de capacitação junto ao Sebrae. Foram 90 horas de treinamento, onde nós tivemos que agregar conhecimentos de planejamento de produção, planejamento financeiro, custeio, precificação, noções de qualidade e, principalmente, uma disciplina, vamos chamar assim, que é de extrema importância para a aviação: regulamentação aeronáutica e por manuseio de documentação, rastreabilidade, né, de tudo que se faz, né, e de como se faz. Né, e as empresas não estão habituadas, nem todas as empresas de ferramentarias estão habituadas a esse tipo de controle e rigidez, né, e grau de qualidade exigido na aviação. As empresas passaram por esse treinamento de 90 horas e, logo na sequência, né, o Sebrae prestou uma consultoria customizada, né, identificando quais eram os gargalos, quais eram as necessidades de melhoria, de desenvolvimento que cada uma dessas empresas precisava, e mais 550 horas de consultoria customizada, né, especializada dentro dessas 10 empresas foram dadas. Ao final desse programa de treinamento, tanto de consultoria quanto treinamento teórico, nós essas 10 empresas passaram por um processo de auditoria rigoroso pela nossa equipe de qualidade, né, inclusive auditores de qualidade da GE na nossa matriz nos Estados Unidos vieram ao Brasil, participaram desse processo conosco, e nós certificamos 3 dessas empresas. Essas 3 empresas hoje já se tornaram, né, nossos fornecedores. Somente no ano passado, né, nós tivemos e são empresas pequenas, localizadas em Petrópolis, uma cidade de 280 mil habitantes. Né, somente no ano passado, né, nós tivemos a possibilidade já de contratar mais de R$2 milhões em ferramentas dessas três empresas, e alguns resultados essas 3 empresas elas já estão vivenciando, como aumento da capacidade de entregar motor no prazo, né, 5%, né, da melhoria do atendimento, de entregar ferramentas no seu prazo, redução do custo, aumento do índice de competitividade, aumento de produtividade, e a gente não para por aí. O slide está meio estranho ali, mas vou consertar aqui agora. Né? E a gente não para por aí, né, porque a gente identificou uma outra oportunidade muito importante. Essas empresas têm um potencial gigantesco de exportar. Né? Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos anos, e a gente identificou que muitas pequenas e médias empresas, microempresas, elas têm um potencial gigante, né, de se tornarem mesmo como players globais e fornecerem serviços para outros países. E uma dessas empresas, hoje, ela já passa por um processo de qualificação junto ao maior fornecedor de ferramentas da GE. Esse maior fornecedor de ferramentas da GE está qualificando essa empresa para ela ser, né, o braço, né, dessa empresa que está localizada na Ásia, aqui no Brasil, para fornecer, né, ferramental especializado, ferramental específico, não somente para a Selma, mas para todas as unidades de aviação da GE no mundo. Então, esse foi o trabalho que nós fizemos. Hoje nós temos já um programa, né, para facilitar essa introdução, né, dessas empresas no mercado internacional de uma forma competitiva. A gente tem um programa já em andamento, né, com o Sebrae, que a gente está chamando de Supply Chain e Comércio Exterior, que a gente pretende finalizá-lo agora no final desse ano, qualificando essas empresas para realmente serem ferramentarias de alta qualidade, fornecedores para a aviação de uma maneira global. Então, esse foi o projeto, nosso caso de sucesso, e o mais importante disso é que a gente está querendo fazer com que a exportação
né, para essas empresas não seja simplesmente por uma válvula de escape em momentos difíceis, mas que elas realmente se tornem uma estratégia de negócio, uma estratégia competitiva, uma estratégia de futuro, como se tornou, né, para a GE Celma há um pouco mais de 20 anos, né, lá em 2001, quando nós passamos pela maior crise da nossa história. Então, esse é um momento, né, dessas empresas se despertarem para isso, e eu não poderia estar mais feliz com os resultados que nós estamos tendo até agora. Para terminar, eu vou pedir para passar um videozinho que foi feito aí em parceria com o Sebrae. Então, mais uma vez, meus agradecimentos aí para toda a equipe do Sebrae, Renato, Cláudia, Andréia, Jéssica, muito obrigado. Sem vocês, eu não estaria aqui hoje. Obrigado pelo palco. A GE Celma é o braço da GE Aviation na América Latina. Hoje nós revisamos motores comerciais de grande porte para as principais linhas aéreas do mundo. Mais recentemente, a gente tem procurado fomentar a cadeia de suprimento na nossa região, desenvolvendo novos fornecedores, não somente para prestar serviços para a Celma, mas para outras unidades da GE Aviation em todo o mundo. Começamos a parceria com a GE Aviation desde 2015. A primeira etapa foi identificar empresas de ferramentaria localizadas na região serrana. Fizemos uma capacitação de 14 meses e o resultado foi um sucesso. Metade das empresas começaram a fornecer para a GE Aviation. Como nós aqui temos a exigência de fazer muito comércio exterior, né, fornecedores que estejam habituados a fazer transações de importação e exportação, isso é de fundamental importância para que seja um fornecedor, não só da Celma, né, mas de empresas que trabalham com aviação. Daí pensamos, por que não fazer o segundo programa, que é capacitá-las para o comércio internacional? Desenvolvemos essa metodologia, 12 meses de capacitação, que vai desde supply chain até o comércio internacional. É uma sensação de dever cumprido. Um grupo de empresas passaram a fornecer ferramentaria para a oficina da GE. Em seguida, ficaram homologadas para fornecer para outras oficinas da GE ao longo do mundo. Da gestão empresarial da primeira fase, ela nos proporcionou que a gente possa acreditar em abrir mais os mercados. A gente tem exemplos que não só a GE Celma passou a ser só nosso cliente, né? Agora os clientes da GE Celma também estão sendo nossos clientes. Com esse trabalho realizado junto ao Sebrae, nós conseguimos trabalhar para grandes empresas multinacionais e vamos conseguir, esse é o próximo objetivo, a fazer a exportação do nosso produto. Sabemos que temos muito a caminhar, mas hoje sabemos que é uma porta aberta, uma janela aberta, em conjunto com o Sebrae, que está sempre presente dentro da nossa empresa, sempre propondo soluções, propondo novos treinamentos. Essas empresas, além de fornecerem ferramentas aeronáuticas para a GE Aviation Celma, também produzem para outros segmentos e divisões da GE. Ou seja, sucesso total, pedras brutas aí que foram lapidadas, estão diamantes aí que começa a atrair o mundo inteiro, olhares do mundo inteiro. Parabéns, né? Você, a Celma, o Sebrae, por essa iniciativa e a forma como foi conduzido. Depois nós vamos ter a oportunidade de ouvir a Daniela, então complementa. Mas antes de passar para o Roberto, queria te fazer uma pergunta. Qual foi o maior desafio para a GE Celma de absorver essas 3 empresas como fornecedoras? Eu acho que o maior desafio foi interno, né? Nós acreditarmos que nós poderíamos desenvolver parceiros locais. Muitas das vezes a gente tem o pensamento, né, o paradigma, poxa, mas para fornecer para a aviação é muito complicado, é muito difícil, precisa muitas certificações, né? Aí você vai visitar a empresa, você sente que as pessoas ainda estão no estágio muito embrionário, muito inicial para se tornar um fornecedor da aviação. Eu acho que esse foi o grande desafio
E muito provavelmente a dificuldade de nós termos encontrar fornecedores no mundo hoje, né, fez com que nós quebrássemos esse desafio, né, e aquilo que era, né, uma dificuldade e que, num determinado momento, se tornou, que era uma fraqueza, se tornou uma grande oportunidade. E hoje a gente está aí, tiramos isso do nosso radar, né? Quer dizer, essa não é mais uma restrição para o nosso crescimento. Eu falei aí, eu falei que nossa empresa esse ano vai revisar 500 motores. Isso representou um crescimento de 40% nos últimos 3 anos e nós vamos crescer mais 25% até o ano de 2020, né? A Selma vai crescer 25% nos próximos 3 anos. Isso já é, eu diria, isso já é passado. Hoje nós estamos tranquilos contra a capacidade dos nossos parceiros por nos apoiarem nesse crescimento e crescerem junto conosco. Depois nós vamos ver a Carangola logo falando a visão dela como fornecedora da GE. Roberto, da aviação para a construção civil. Construção civil. Está com o trocador? Ele ficou com ele. Ele levar para casa. Gostei dele. Se apropriou indevidamente coletivizou a propriedade. Bom, boa tarde, é um prazer aqui estar com vocês, grato ao Sebrae pelo convite. Eu estou me sentindo meio ET nessa história aqui, porque vou falar de construção civil, inovação. O professor Arruda já esteve conosco em várias ocasiões, nos ensinou algumas metodologias, alguns conceitos sobre o assunto. E hoje eu vou só falar rapidamente o que é o CTE. O CTE é o Centro de Tecnologia de Edificações. Ele é uma empresa de consultoria e gerenciamento e software focado na cadeia produtiva de construção. É uma empresa de 28 anos de idade. Então, eu vivi a jornada do empreendedorismo nesse país, que é uma verdadeira loucura, e ainda uma loucura maior está no setor de construção civil, que quase foi dizimado com a última crise, né? Como diz o doutor Eli Horn, presidente da Cirela, não há o que comemorar quando 50% dos soldados morreram na guerra, que foi o que aconteceu no nosso setor. 50% foram dizimados, projetistas, construtores, etc. Mas a vida continua e estamos aí. O que o CTE faz na vida? Ele é líder em qualidade na construção. A gente preparou 1.600 empresas brasileiras do setor de construção para ISO 9000, gestão da qualidade. Nós somos líderes em sustentabilidade, trouxemos o conceito do Green Building para o Brasil, e dos 500 empreendimentos hoje certificados no Brasil, nós entregamos 230. Somos líderes em software SaaS, via web na construção, com o Autodoc, que é uma unidade de negócios nosso que tem 250 mil usuários, e trabalhamos na área de gerenciamento de obras e projetos para vários fundos de investimento brasileiros que investem em construção. Uma equipe de 190 consultores de várias especialidades. Bom, aí, chegando a crise, veio o tema da inovação. Nós tivemos o prazer do nosso grupo de 32 líderes frequentar o curso de capacitação na Dom Cabral. Aprendemos muito e eles colocaram 2 luzinhas na minha cabeça. Uma delas chamava-se empreendedorismo corporativo e a outra inovação, que o professor colocou o bichinho da inovação. E começamos, então, a navegar nessa outra linha. A qualidade já era default, sustentabilidade default, gerenciamento, tecnologias construtivas, softwares básicos, inovação na construção. Como é que se faz? Aí começa, estuda Design Thinking, todas as metodologias que nós vimos na Dom Cabral, e a pergunta era, como se aplica isso na construção? Não é? Aí nós tivemos demos uma iluminada, uma ideia de criar uma outra unidade de negócio no CTE que se chama Enredes, que se chama Encontros e Redes da Construção, que está aqui a Juliana Deotti, que é a gestora executiva dessa unidade. E qual foi a sacada? Temos que trabalhar com a cadeia produtiva. Inovação não é uma tarefa para uma empresa só. Se nós não juntarmos a cadeia produtiva, no nosso caso, o que é a cadeia produtiva? Fabricantes de materiais e equipamentos,
incorporadores, construtores, projetistas e, no caso da experiência que eu vou mostrar para você, o case, que é a rede de construção digital, o que faz o Enredes? Ele cria redes de relacionamento e redes de compartilhamento para fazer inovação colaborativa. E o case que o Renato pediu o Sebrae para apresentar aqui é esse case da rede de construção digital. Então, num dos eventos até que o Arruda estava fazendo palestra, eu fiquei observando. Vai uma empresa, fala do... Era um evento sobre tecnologias digitais e inovação. Fala do seu, estou fazendo isso, inteligência artificial, eu estou criando meu Big Data, eu estou usando drone, eu estou usando o BIM, mas cada um olhando para o seu umbigo. Naquele dia, foi acho que outubro do ano passado, né? Eu falei, então tem algo aí que nós podemos juntar, que é juntar esforços em prol de uma causa com um propósito. Aí criamos a rede de construção digital. Quem é essa rede? Ela é composta de 32 empresas, coordenadas pelo CTE, são 9 fabricantes de materiais, grandes empresas, 11 incorporadores e construtores, em geral de construção habitacional, construção comercial e loteamentos, para a gente entrar com o conceito de Smart Cities, 4 projetistas e 8 fornecedores de soluções digitais, como a Microsoft, a Daedalus, que é Cloud Computing, algumas empresas de software. E a gente começou, então, a desenvolver um projeto colaborativo buscando a inovação, buscando o quê? Visitar as tecnologias digitais, IoT, Big Data, inteligência artificial, drones, realidade virtual, realidade avançada, impressão 3D, robótica, blockchain, enfim, essas tecnologias que estão avançando em outros setores e mapear como que elas poderiam impactar o setor de construção e o que a rede colaborativa pode desenvolver de projetos para avançar nesse sentido. Então, esse é o conceito. Então, eu vou falar ali da rede construção digital, representando essas 32 empresas. Então, como eu disse, a rede é uma iniciativa do CTE em Redes e ela tem um propósito. Como se faz tudo em inovação hoje, vamos definir um propósito, isso foi bastante discutido, e o propósito adotado é exponenciar a digitalização da construção, conectando os principais agentes da cadeia produtiva com soluções tecnológicas inovadoras. Esse é o propósito que foi definido e é o que nos guia nessa jornada que se iniciou em fevereiro desse ano, uma experiência relativamente nova, né? Já estamos com 7 meses de trabalho. Bom, só que, além de ter um propósito das empresas, das 32 empresas se apropriarem dessas tecnologias, ela tem um propósito setorial maior, que é impulsionar um movimento, certo, de mudanças no setor da construção e aumento de competitividade através da digitalização. Estou falando de digitalização de produtos e estou falando de digitalização de processos, provocando, então, um impacto no setor da construção como um todo. Então, ela tem um legado que ela precisa deixar, que é, além dessas 32 empresas, como eu falei, compartilhar e desenvolverem projetos conjuntos, impulsionar esse movimento. Ok? Só para vocês saberem quem são as empresas. É um grupo forte, não é? Você tem a Amanco, a BASF, 2 multinacionais, a DECA, a Gerdau, a Intercement, até que falou aqui no painel anterior, a Saint-Gobain, que é francesa, a Samsung, a Schneider Elétrica e a ThyssenKrupp Elevadores. Então, são empresas 6 multinacionais, 3 nacionais de grande porte. Por que a gente escolheu essas? Por conta que essas empresas têm centros de inovação, não só no Brasil como no exterior. É muito importante a gente se conectar com essa expertise que essas empresas têm e a gente entende que a indústria é uma propulsora, é uma impulsionadora da inovação na construção. Aí nós temos 4 projetistas, um projetista de urbanismo, que é a De Fournier, a GAAS, que é de arquitetura, um projetista de estruturas, a França Associados, e a Procyon, que é sistemas prediais. Então, a cadeia de projeto está ali como um elo importante. As incorporadoras e construtoras são 5 de capital aberto e 6 de capital fechado. Então, nós temos a Alphaville, que trabalha com urbanismo, a BKO,
a Cirela, a Iven, a Exetec, a Gafisa, a MRV, lá de Minas Gerais, que o professor conhece bem, a Novais, que é uma microempresa do Ceará, a Rocontec, que é uma pequena empresa, a Reasbec, a Tarjap, que são empresas. Então, são empresas médias, pequenas e grandes. E aí, para completar o grupo, nós temos o pessoal de tecnologia de informação, que é a Autodesk, a Autodoc, a Globaltech, a Mega, a Daedalus, a Microsoft, a WCK e a Nelway. Né? Então, esse aqui é o grupo. Qual é a metodologia que nós estamos trabalhando na rede? A metodologia é o seguinte: nós mapeamos 255, nós temos um braço lá no Vale do Silício. A gente precisa entender a dinâmica da inovação em tecnologia digital internacional. Fizemos a pesquisa, identificamos que o Vale é muito forte, então a gente tem um braço lá, mapeamos 255 startups, só Construtecs, focadas em construção civil. Mapeamos mais 300 startups aqui no Brasil e um conjunto de especialistas em inteligência artificial, Big Data, impressão 3D, etc., que não necessariamente são da construção, e mobilizamos também a expertise, principalmente das empresas fabricantes do grupo. Então, a gente organiza a cada mês um evento, por exemplo, visita IoT, Internet das Coisas. O que é? Banho de loja. Traz uma startup de IoT, o Vale do Silício se conecta, alguma startup de lá fala, traz o especialista, traz a experiência da Samsung IoT, traz a experiência da ThyssenKrupp, elevadores em IoT, outras empresas do grupo, uniformiza conceitos, traz o governo, a gente está mapeando as ações governamentais, descobrimos que o Brasil tem uma política de IoT muito boa, tá certo? Pouco conhecida, traz o governo para falar, discute tudo isso, e, num segundo momento, a gente faz uma dinâmica e diz, bom, perante tudo isso de IoT, que projetos a rede de construção digital acha importante investir? Aí ela define, a gente faz vou mostrar no vídeo ali, um sisteminha de flip chart, e se vota e define 2 projetos por tecnologia. Aí monta-se um grupo de trabalho, e esse grupo, então, vai desenvolver esses projetos e fazer as entregas necessárias. Então, é um sistema colaborativo nesse sentido. Abre espaço para startup do Vale, startup brasileira, fabricantes e pequenas empresas que entram também, às vezes não são startups, mas já são fornecedores de soluções, e vai nesse caldo, né? Aliás, conceitualmente, bastante próximo ao conceito do encadear do Sebrae. Né? Então, essa é a jornada que nós estamos. Que resultados a gente já tem? Já visitamos, das 10 tecnologias, visitamos 7 delas, faltam 3. Organizamos uma missão para o Vale do Silício, onde aprendemos muito, visitamos essas startups que foram mapeadas lá. Temos hoje, em andamento, 14 projetos dentro da rede, 2 por cada uma tecnologias, e já temos gravitando nessa rede 220 profissionais das 32 empresas, entre CEOs, diretores, gerentes de inovação, enfim, gestores de projeto. Essa dinâmica, né? Está com uma boa repercussão, inclusive na mídia, a gente já saiu saiu no Valor, em várias mídias, e muito interessante. A gente agora está fazendo algumas conexões internacionais e a gente começa a perceber que é uma experiência quase que inédita você trabalhar na cadeia produtiva, né? Como é que você colar? É dificílimo. Agora, falando aqui, parece que é fácil, né? Para você juntar esses interesses, né? Sinergicamente, com um foco, uma direção de promover inovação, de compartilhar, é difícil. Mas está indo muito bem, estamos muito satisfeitos com esse trabalho, isso que nós gostaríamos de compartilhar e pedir encarecidamente o apoio do Sebrae, que precisa estar conosco na construção civil e nessa jornada, né? O Renato participou, acho que, de um dos nossos eventos. Algumas pessoas do Sebrae têm comparecido, né? Observando, só que nós gostaríamos de um posicionamento mais ativo, uma participação mais ativa. Eu vou só deixar um filmezinho que mostra uma dinâmica dessa que nós fazemos, de discutir, de votar, etc. e tal. Vamos dar uma olhadinha no filme, então? Pode ser?
iniciativa muito importante e totalmente alinhada com a estratégia do Grupo Saint-Gobain Mundial. Com essa iniciativa, a gente tem certeza que vai poder contribuir com a construção civil brasileira. Construção digital trouxe para a gente um pouco mais de tangibilidade no que diz a 4ª Revolução Industrial. A gente está muito feliz de participar desse projeto enorme, onde poder colocar essa indústria que tanto olhou muito mais processo, tecnologia, poder falar de digitalização é um privilégio. Poder estar em contato com inteligência artificial, internet das coisas, drones, realidade virtual, realidade aumentada, é sem dúvida um caminho muito importante. A BASF, que tem dentro do seu sangue a inovação e sustentabilidade, certamente tem tudo a ver. A gente está aqui na Rede de Construção Digital para escutar, para ajudar a construir, né, os próximos passos do nosso setor, da construção civil, do mercado imobiliário. Faz parte da Rede de Construção Digital para compartilhar todas as iniciativas de inovação onde a empresa está atuando e entender o que as outras empresas do segmento também estão fazendo. Compartilhar um pouco mais de conhecimento e experiência. Por isso, MRV é Rede de Construção Digital. BASF é Rede de Construção Digital. Saint-Gobain é Rede de Construção Digital. Gas Arquitetos é Rede de Construção Digital. Roberto, acho que vocês trazem algo interessante, né, que no mundo da transformação digital, que é a proposta desse projeto, a ideia de cadeia se evolui para a ideia de ecossistema, né? Então, quando vocês trazem empresas de tecnologia, empresas do segmento de construção e outras empresas, inclusive grandes e pequenas empresas de base tecnológica, muda o conceito, né, da cadeia, trabalhando nessa lógica de um ecossistema que tem empresas que talvez não tenham nada a ver, mas que contribuem para o ecossistema de alguma forma, não é isso? Foi isso que vocês pensaram? Sim, a ideia é essa. A ideia é que a rede consolide um ecossistema de inovação e tecnologias digitais no setor de construção. Dentro das suas especificidades, é claro que as tecnologias são universais, mas a questão é da tradução. Como que isso impacta? Por exemplo, nós estamos muito hoje discutindo dois conceitos, um que já é de domínio quase que público, que é o de Smart Cities. E a gente construiu o conceito de Smart Building, que é o edifício inteligente. Então, estou focando em digitalização de produto. Como é que eu embarco no edifício toda a questão de IoT para consumo, a medida de medição do consumo de energia, de água ao longo da vida útil e com software, etc., propiciando ao usuário uma outra experiência. E a mesma coisa nas Smart Cities, que vem crescendo bastante no Brasil. A gente tem trabalhado muito nesse assunto. E toda a questão da digitalização de processos, que, como você falou, muitas vezes uma dor que uma incorporadora tem, uma construtora, ela é resolvida fora. Não é dentro dela, não é ela ficar lá fazendo os times de inovação. Isso é importante também, né? Para colocar o DNA, a cultura da inovação, mudar o mindset interno. Mas muitas vezes a gente tem visto na rede que é gerado num outro lado. De repente vem de um fabricante, vem de uma startup, vem de uma pequena empresa, a solução para aquela dor que não tinha sido... Acho que esse diálogo intersetorial que é a grande mudança, né? de pegada, ao invés de trabalhar isoladamente por empresa, trabalhar no ecossistema, criação do ecossistema. Acho que se tivermos a oportunidade, queria provocar essa conversa de ecossistema. Rodrigo, da construção civil para bebidas e alimentos. Vamos lá. Funcionando aqui? Alô? Bom, primeiro, obrigado, Renato, pelo convite. Não sei onde é que está o Renato aí. Acho sempre um prazer estar participando desse grupo, desse debate. E mais prazeroso ainda estar aqui representando os mais de 30 mil funcionários da Ambev. E a gente tem uma conta feita até com a GV no passado, quem sabe no futuro a gente faz com a Dom Cabral, que para cada emprego gerado na nossa indústria,
a gente tem pelo menos mais 50. Então a gente está falando aí de mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, em toda a nossa cadeia, e isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Não só por ser o maior uma empresa que paga impostos no Brasil, depois da Petrobras, a maior empresa privada que paga impostos no Brasil, que já seria uma grande responsabilidade socioambiental aí do nosso negócio, mas é um impacto muito grande. Eu acho que esse é o foco do bate-papo aqui hoje, a gente mostrar que além das bebidas que a cervejaria Ambev faz, que todos conhecem, a Brahma, Skol, Antártica, Budweiser, Stella, os refrigerantes, Guaraná Antártica, alguns sucos que a gente também produz, contar o que está por trás, que sempre teve no nosso DNA. Eu sempre costumo dizer que eu entrei na companhia 20 anos atrás, engenheiro civil, né, trabalhei na construção civil, e quando eu entrei na Brahma, na época ainda, e cheguei na primeira cervejaria, eu vi lá aquelas lixeiras coloridas, eu falei, pô, o que é isso? Né? Eu o cara mais simples do interior, eu não tinha a chance de ter morado fora, nem viajado muito por fora do país naquela época, e já via coleta seletiva dentro das nossas entidades. Já havia também toda uma parceria em relação ao desenvolvimento de fornecedores, né, com todas as dificuldades que a gente tinha sempre de importação de produtos, o impacto do dólar, a gente sempre procurou o desenvolvimento de fornecedores locais, que a gente sempre teve. Né, tivemos sempre uma preocupação muito grande com a água, com o meio ambiente, todas as cervejarias também têm as suas estações de tratamento de efluentes, e ao longo desses anos todos eu acho que a gente mostrou pouco. E eu estar aqui também é um prazer muito legal mostrar comentar um pouco do que a gente fez ao longo desses últimos 20 anos, pelo menos, que eu conheço, porque estava lá dentro. A história vem de antes, né, em relação à questão de sustentabilidade, em relação a construir as parcerias. E a gente está entrando num novo ciclo, né, que desde 2011 a gente se comunica metas socioambientais para fora, e o último ciclo se encerrou ano passado. A gente acabou de comunicar essas 5 plataformas que tem ali representando essa questão socioambiental nossa, que está muito conectada com as ODS do Pacto Global da ONU. Eu acho que, especificamente, aquela ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né, que é o desenvolvimento de parcerias. E quando eu converso com o Carlo, que é um cara excepcional, não sei se vocês conhecem, recomendo conhecer, que é o diretor-geral do Pacto Global da ONU aqui nas Américas, é um cara que trabalhou no setor privado, que tem uma mentalidade muito focada em gerar resultado, e essa parceria na cadeia toda é uma das coisas que não foi à toa que criou-se ali como um item adicional às ODS, para realmente esse trabalho em rede potencializar o impacto que a gente pode gerar em toda uma sociedade. Então, acho que, só para contextualizar, tem um vídeo rápido aqui de 3 minutos, acho que até menos 2 minutos e pouquinho, depois eu entro especificamente na parceria com os empreendedores, com os fornecedores que a gente tem. Acho que pode colocar o vídeo, por favor. Our passion is simple: brewing great beers that bring people together. Every day, we're building a company to last for generations to come, investing in our people, communities, and dreams. Which is why we've had a solid track record in sustainability, one in which our stakeholders have seen strong results and an evolution in ambition, reach, and influence. But since we last set our goals, the world has changed. Challenges to climate change and water scarcity are greater. But through social action, conscious consumerism, and tech-driven solutions, there's a promise for long-lasting change. So, our business has also evolved. We've entered emerging markets where sustainability matters even more, where investment in value chains can fuel growth. As a company, we are committed to strengthening our environment and communities so we can continue to foster great experiences that only beer can create. Introducing 100 Plus and our 2025 sustainability goals, a commitment that demands real solutions for our sustainability. Our first goal: 100% of our direct farmers will be skilled, connected, and financially empowered. Because thriving farmers create great beer and shared prosperity in our local communities. Our second goal: 100% of our communities in high-stress areas will have measurably improved water availability and quality. This isn't about ingredients, it's about human lives. Our third goal: 100% of our products will be in packaging that is returnable or majority recycled,
Now is the time for a waste-free world, for us and for the generations to come. And our fourth goal, 100% of our purchased electricity will come from renewable sources, and carbon emissions across our value chain will be reduced by 25%. We believe in a world where people's opportunities aren't limited by an unstable environment. It's the future we demand. Our dreams for the future are strong. As owners, we believe it's our duty to make as much of an impact as possible. We're here for the beer, brewing beer we love and bringing people together for the next 100 years and beyond. Together, we will build a tomorrow that is better than today. Bom, esse é o vídeo que fala do manifesto desse compromisso nosso com essas novas metas socioambientais, e a gente chegou à conclusão que não vamos conseguir fazer isso sozinho. A gente precisava, sem dúvida alguma, ter as parcerias, e é por isso que aqui nessa tela aparece aquela última plataforma referente aos nossos empreendedores, aos nossos parceiros, que a gente quer sim estar capacitando, estar levando todo o nosso know-how de eficiência, de produtividade, de gestão, de resultados para conseguir chegar. E é esse que eu queria dar um zoom aqui nesses próximos 5 minutos. Então, a gente criou uma plataforma de empreendedorismo, né, que procura a gente estreitar o relacionamento, buscar inovações com as parcerias que a gente faz com toda a nossa rede, com toda a nossa cadeia, busca uma expansão, ou seja, o desenvolvimento, trazer novos fornecedores, novos empreendedores que possam ser nossos parceiros para atacar todos os problemas que a gente tem pela frente. Toda uma parte também de capacitação, que aqui especificamente que o Sebrae está trabalhando junto com a gente para modelar alguns modelos, para levar esse know-how de gestão, esse know-how de resultado para os nossos parceiros, para os nossos empreendedores, que é essa plataforma de desenvolvimento. E tem toda uma questão de grandes empresas que a gente precisa sempre estar preocupado, que também garante a sustentabilidade do negócio para o futuro, que é a gestão de riscos e toda a questão de governança. E aqui eu trouxe alguns exemplos, deve estar pequeno ali na tela para vocês acompanharem, mas eu posso citar. Então, por exemplo, em toda essa parte de relacionamento, né, desde 2016 a gente começou a escutar melhor também os nossos parceiros, os nossos fornecedores, entendendo, via uma pesquisa de satisfação, onde estavam as dores, onde a gente precisa estreitar esse relacionamento, e já aprendemos um montão de coisas junto com eles. Colocamos um multifuncional para entender como é que a gente poderia estreitar esse relacionamento e estar desenvolvendo cada vez mais ferramentas, portais de relacionamento, tecnologia para estreitar esse relacionamento, e também um treinamento do time dentro de casa de como a gente deve lidar e se relacionar com esses parceiros que, como a gente falou, não é simples uma grande empresa quando quer se relacionar com pequenos fornecedores e o desenvolvimento também de pequenas empresas em conjunto com a gente. Outra questão, a questão muito importante de inovação, né, que até o tema referente ao nosso bate-papo aqui também. A gente entendeu que a parte de inovação é super poderosa quando a gente abrange a cadeia como um todo, né, desde as startups até os pequenos fornecedores, mas os grandes fornecedores também. A gente, ao longo dos anos, sempre procurou fazer workshops dentro de casa com as nossas outras entidades ao redor do mundo, e a gente entendeu que é super importante trazer os parceiros, trazer os fornecedores para discussões de inovações, para as discussões também relacionadas à redução de custo, as questões todas de tecnologia, de hackathon, e a gente vem fazendo dias de desenvolvimento, como a gente brincou ali, o namoro, né, que a gente procura fazer sempre, e pela primeira vez a gente lançou uma aceleradora, né, que a gente está no meio do processo, alguns de vocês podem até ter visto, a gente lançou pela primeira vez uma aceleradora para direcionar os projetos e as iniciativas de sustentabilidade. Né, tivemos um grande sucesso, foi o maior acesso de todos os países do mundo, os acessos dos projetos aqui do Brasil, então a gente está super contente, vamos ver como é que é o sucesso dessa primeira aceleradora que a gente tem. Passando pela parte de expansão, fizemos várias feiras também de desenvolvimento de fornecedores locais em parceria com as entidades que a gente tem ao longo do Brasil todo, e também com o governo, ou com as cidades, com os municípios, com os estados, onde a gente tem para expandir a base de fornecedores, para ter um cadastramento. A gente fez tipo um poupa-tempo para as pequenas empresas se cadastrarem, virarem um potencial fornecedor da Ambev. Isso também teve um grande sucesso. Essa plataforma próxima ali de desenvolvimento, que a gente está chamando do Voa Empreendedores, que é onde eu comentei a parceria com o Sebrae, que a gente quer levar o know-how e a expertise que a Ambev tem ao longo desses anos todos de eficiência, de produtividade, de resultado,
para os nossos fornecedores. A gente tem uma história de muito sucesso com os nossos distribuidores, com as nossas transportadoras, com alguns grandes fornecedores, e a gente acredita que dá para abranger uma grande massa e ajudar o Brasil a ser mais eficiente. Muito feliz de estar aqui vendo que tem um Brasil que funciona, e eu acho que a gente tem um papel muito grande de fazer parte desse Brasil que funciona e potencializar ainda mais esse Brasil que funciona via as pequenas empresas. Então, era basicamente esses comentários que eu queria passar para vocês. É um prazer a gente interagir, né? E muito obrigado por todo mundo aqui estar me escutando. Valeu. Antes de passar para você, Daniela, Rodrigo, uma pergunta. Eu tive a oportunidade de ver a aquisição da Budweiser Anheuser-Busch pela Ambev e como que a empresa foi mudada. E os americanos falavam, não temos nada a aprender com os brasileiros, e a Ambev foi lá e ensinou muito. Como uma grande empresa, há um conceito de not invented here, né? Dificuldade da empresa aceitar ideias e inovação, principalmente de uma pequena empresa, pelo potencial que ela tem internamente de gerar novas ideias e tudo. Como que vocês, numa empresa tão orgulhosa do seu modelo de gestão, e faz isso e contamina o mundo todo, né, em vários lugares do mundo, vocês controlam isso, de não achar que vocês sabem tudo que vocês deveriam saber? Ótimo, ótima pergunta. Eu acredito nisso, eu acredito que os líderes da empresa também acreditam que tudo depende das pessoas. Então, se a gente quer estar aberto, não quer subir no salto alto, não ter arrogância, os líderes não podem ter isso, né? Então, está muito claro na companhia que sozinhos a gente não vai chegar aonde a gente quer chegar, em ter esse sonho grande realmente de continuar proporcionando o crescimento, a geração de empregos, a satisfação dos nossos consumidores, a própria sustentabilidade. Então, desde a alta liderança, o nosso CEO mundial, que é um brasileiro, inclusive, a gente está muito orgulhoso disso, vários líderes ao mundo afora são brasileiros, que tem que ter realmente essa humildade de querer estar sempre aprendendo, de não ter essa arrogância de achar que sabe tudo, e assim abrir a porta não só para escutar os seus funcionários dentro de casa, mas os seus parceiros, os seus clientes principalmente. Acho que a gente tem uma porta muito forte, né? Só no Brasil são quase 800 mil clientes, então a gente tem que estar sabendo se relacionar e escutar. Então, a primeira grande coisa é essa questão de não ter a arrogância de achar que sabe tudo da liderança. E quando a liderança faz direito, né, se cascadeia pelo exemplo, e eu acredito muito nisso. Então, esse, para mim, é o ponto fundamental. Okay. Muito obrigado, Rodrigo. Daniela. Oi, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer, que é realmente uma grande honra... Deixa eu trocar aqui. Está funcionando. Gostaria de agradecer, porque é uma grande honra estar aqui representando as empresas que participaram do projeto de encadeamento produtivo da GE Selma e do Sebrae. A nossa história não é muito diferente da história que escutamos aqui de algumas empresas que conseguiram crescer, tirar proveito disso. A Carangola Log, eu posso dizer que esse projeto é um projeto de evolução. Eu daria esse nome, um projeto de evolução. Por quê? Nós éramos empresas que fazíamos ferramentas para a região, e com a necessidade da GE, a gente teve a oportunidade de abrir isso tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. As coisas não acontecem tão rápida dessa forma, né? Precisa de todo esse preparo, e as oportunidades elas vêm. A nossa história com a GE é um pouquinho antiga. Eu, na minha época de faculdade, eu sou engenheira mecânica, eu fui fazer um estágio na GE, e nesse momento eu me apaixonei por aquilo. Não só pelo todo o processo, como me apaixonei pelas pessoas que estavam lá. E eu me lembro que eu tinha até uma oportunidade de ficar na companhia, mas a minha família é proveniente do transporte de cargas e transporte urbano de passageiros. E eu me lembro que eu fiquei, no último dia, contando horas para ir embora, né? E chorei muito, não sabia se eu estava fazendo a decisão correta naquele momento que eu estava deixando a GE. E fui trabalhar com meu pai. E isso me trouxe muita coisa boa, né? Porque naquele momento que eu fiz o estágio na GE, eu costumo dizer que eu pude olhar um pouquinho em cima do muro. Eu aprendi de verdade. A minha faculdade realmente ela terminou ali. Então, a capacitação ela tem que estar sempre andando junto com qualquer empresa para realmente a gente chegar numa meta, num objetivo. E depois, no 11 de setembro, como o Júlio falou, a GE ela teve que se reinventar, né? E ela começou a procurar empresas terceirizadas. E, nesse momento, eles lembraram, né, da empresa do meu pai e foram lá visitar e queriam terceirizar uma parte de estoque.
E, nesse momento, visitaram, gostaram muito do que viram lá, um projeto que eu havia implantado, e começamos a prestar o serviço lá com 14 funcionários nessa época. E deu muito certo. Nesse momento, teve a necessidade de fundar a Carangola Log em pouco tempo. Eu fundei a Carangola Log com o meu sócio, o meu marido. E, mesmo sendo uma empresa familiar, nós decidimos que realmente nós tínhamos que vencer. E o que aconteceu? Ao longo desse tempo, a GE parceira, nós estávamos todos aprendendo lá, tivemos oportunidades até de... Hoje somos representantes, né, através de todo esse processo, somos representantes de uma empresa multinacional aqui na América Latina, que é a empresa que detém 75% do mercado internacional da fabricação dos estandes. O que são os estandes? São os berços que suportam as turbinas do avião. E, em algum momento nessa trajetória, a gente teve a oportunidade de começar a reparar esses estandes aqui. E a empresa que fabricava lá fora, os clientes começaram: quem é essa empresa lá no Brasil que está fazendo isso? E eles vieram nos visitar e propuseram para que nós fizéssemos essa representação. E a gente foi começando a crescer. Né? Implantamos projetos lá de movimentação interna de materiais, onde os próprios, as pessoas os torneiros, né, tinham que ir ao almoxarifado para pegar peças. Então, a gente criou um grupo intermediário, né, para fazer toda essa movimentação. Então, a empresa foi crescendo ao longo do tempo, mas realmente estava faltando alguma coisa. E esse alguma coisa veio quando a GE propôs esse projeto junto ao SEBRAE. E eu me lembro bem, foi engraçado, porque, como o Júlio falou, é um projeto de ferramentaria. A Carangola Log, ela é uma empresa, hoje ela também é ferramentaria, mas na época ela era uma empresa só de logística, movimentação e locação de equipamentos pesados. E apareceu lá o projeto lá do SEBRAE, eu tive a oportunidade de saber, e era de ferramentaria. Eu falei: olha, eu quero participar, deixa eu participar. Não, mas é só ferramentaria. Eu falei: gente, olha só, vai crescer ferramentaria, vai crescer tudo. Eu tenho que ir junto. E eles permitiram que eu participasse do projeto, e assim, foi a química perfeita. Porque o que acontece? A proposta da GE junto ao SEBRAE foi dividido em 2 módulos, o treinamento. Primeiramente, ele fez a parte de gestão empresarial, do supply chain, e depois, essa segunda fase, que nós estamos terminando, é do comércio internacional, do comércio exterior. E eu acho que, quando a GE fez o primeiro, com certeza eles já estavam avistando lá na frente, porque preparou a nossa empresa, como todos falaram aqui, eu não preciso repetir, né, a questão contábil, financeira, planilhas de custos, medindo tudo dentro da empresa. E, realmente, crescemos muito nesse momento. De 14 funcionários, hoje nós temos 300 funcionários. Na gestão estratégica do projeto do SEBRAE, nós abrimos uma empresa em Orlando para atender um cliente da GE Selma, que é a Southwest. Eles nos convidaram para fazer a armazenagem das turbinas deles, que estariam saindo. Participamos do BID, ganhamos. Nós não estamos operando ainda, porque o preço do petróleo baixou. E aconteceu que eles tiveram que voltar com todo aquele motor que ele ia colocar para as asas dos aviões. E nós mas, assim, tivemos o contato, sentamos lá em Texas, né, no Texas, para estar conversando, igual gente grande, né? E realmente nós conseguimos ganhar esse bid. E hoje, como o Júlio falou, cada projeto da GE, cada motor que eles estão em fabricação, eles têm zero, todas as ferramentas têm que começar tudo de novo. E a GSE, felizmente, que é a empresa que eu represento aqui no Brasil, ela possui o blueprint, né? Ela possui os projetos de fabricação, são dos 3 fornecedores mundiais que possuem esses projetos de fabricação, e eles já estão também nos capacitando para aquelas ferramentas que eles vencerem no BID com a GE, a gente vai estar no local de Petrópolis atendendo just in time. Então, eu tenho muito que agradecer ao SEBRAE, agradecer à GE. Realmente o projeto funciona, não são só os treinamentos da sala de aula, eles vão dentro da sua empresa para verificar a consultoria, eles debruçam em cima dos cálculos e dos números e te ensinam a fazer. Então, isso realmente faz diferença, lhe dá segurança. Então, hoje, eu posso dizer que é um projeto de sucesso, mas esse projeto é de sucesso porque acreditou, a GE e o SEBRAE acreditaram. Desde o início, era uma proposta honesta de que esse projeto ia dar certo. Então, no meu caso, eu posso dizer que deu certo. Então, eu agradeço muito. Eu sei que nosso tempo está terminando, porque o Júlio tem que correr para o aeroporto, mas, Daniela, uma pergunta. Eu vi a Daniela.
Daniela, como um Davi que encontra esse gigante, né, esse Golias aqui, que é uma empresa centenária, tão grande como já é, que tira o seu sono? Né? O que faz você ficar preocupada nessa relação tão desigual em termos de tamanho de empresa? Eu acho que é o comprometimento das pessoas, porque estamos, né, tem empresas grandes aqui de 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, mas nós estamos com 300 funcionários e cada pessoa é uma pessoa, né? Então, é muito do meu papel, da minha função, passar esse comprometimento verdadeiro para as pessoas, para acreditar que tem que acordar de manhã com uma vontade verdadeira de trabalhar, fazer a missão, cumprir a meta e chegar em casa, estar pronto para o próximo dia voltar. Porque eu não costumo trabalhar com perdedores, eu não gosto de perdedores. E a GE é uma vencedora e o Sebrae também. Muito obrigado. Bom, eu acho que não há maneira melhor de encerrar esse painel, né, do que essa provocação da Daniela. Muito obrigado, Daniela.